Olá, Paulo de Vilhena aqui outra vez para a segunda aula do Missão 20, 30, 40. Mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa para a sua empresa e, por consequência, para si também. Então, bem-vindo a esta segunda aula. Eu hoje tenho valor incrível porque vou mostrar exatamente como é que se consegue a tal alavancagem com muito mais detalhe do que consegui transmitir pelas limitações de tempo na aula anterior. E portanto vai valer a pena, fique comigo até ao fim, vá comentando aqui o mais possível, à medida que for vendo, vá logo deixando os seus comentários. Aliás, queria aproveitar por agradecer o vosso envolvimento, os comentários que foram colocados na primeira aula. Como viu, nós conseguimos responder a todos, eu pessoalmente respondi a vários. Tentei envolver-me em todas as conversas e em todas as discussões, então foi ótimo, obrigado por isso. Participem ainda mais agora na segunda aula, até porque vamos ter ainda mais coisas para discutir, provavelmente, sobre este tema incrível que é a alavancagem. Eu não sei em que momento da sua vida é que nós estamos a cruzar-nos, não sei em que momento da sua vida é que este curso está a aparecer para si. Não sei se é num momento da sua vida empresarial que é especialmente bom ou se, por acaso, porventura, está a surgir este curso num momento da sua vida empresarial em que as coisas talvez não estejam a correr tão bem ou que talvez esteja até a passar por alguma dificuldade maior do que é costume. Não nos conhecemos pessoalmente, muito provavelmente, algumas das pessoas eventualmente sim, mas a esmagadora maioria de vocês ainda não nos conhecemos pessoalmente, só que eu tenho boas notícias, é que independentemente de nos conhecermos ou não pessoalmente nesta fase, e independentemente do vosso negócio estar num momento melhor ou num momento menos bom, aliás, independentemente até do setor de atividade em que você esteja, da indústria onde atua, do tipo de negócio que tem, ou até mesmo do país onde estiver, se estiver na América do Norte, na América do Sul, em África, Europa, Ásia, sei lá, onde quer que esteja, este curso posso garantir-lhe que vai servir para si. Porquê? Porque aquilo que eu ensino são princípios fundamentais. E se estes princípios fundamentais não se adaptassem a qualquer setor, a qualquer país e a qualquer momento das nossas vidas, não eram princípios fundamentais. Então, garanto-lhe que vale a pena, independentemente do ponto geográfico onde estiver, do seu tipo de negócio e do momento que esteja a viver. Este curso vai servir em cheio, porque são os princípios fundamentais que eu aprendi nos últimos 25 anos, que eu testei nas minhas empresas, que eu a seguir apliquei em milhares de outras empresas que tivemos a oportunidade de direta ou indiretamente colaborar nos últimos anos, com resultados incríveis. Então, isto vale mesmo a pena, são princípios fundamentais. Neste momento nós temos clientes em inúmeros países pelo mundo fora, temos clientes desde o Médio Oriente à África, inúmeros países na Europa, no Brasil, até na América Latina. Então fiquem connosco, isto vai mesmo valer a pena. Hoje tenho uma grande aula para vocês. Começar por lembrar-vos que neste curso de 4 aulas, 2 semanas, nós estamos à procura de uma coisa: multiplicar os seus resultados em vendas, lucro e fluxo de caixa de uma forma sustentável, saudável, previsível e próspera no longo prazo. Este, para mim, é o desafio principal. Sustentabilidade de longo prazo em vendas, lucro e fluxo de caixa para a sua empresa. Não estamos à procura de uma empresa que tome conta de si própria, que se gira sozinha. Não estamos à procura disso. Não estamos à procura de uma empresa que seja rentável e que funcione sem si. Não estamos à procura disso. Não estamos à procura de uma empresa que possa gerir em 4 horas por semana. Não estamos à procura disso. Não estamos à procura de uma empresa que possa gerir numa piscina do seu laptop, enquanto quantidades de fluxo de caixa incríveis,
caem na sua conta. Não estamos à procura disso. E não estamos à procura disso porquê? Porque essas ideias não funcionam. São boas para vender livros, são boas para vender cursos, mas se fossem boas ideias de facto, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett tinham aplicado para si nas suas empresas. E você sabe que não é assim. Nenhum deles as aplicou. O que eles fizeram foi ganhar alavancagem. Tá? Ganhar alavancagem. Não há rendimentos passivos. Não há empresas que tomem conta de si mesmas. Há empresas alavancadas, onde o esforço é cada vez mais intelectual e cada vez menos braçal, e onde, à medida que o esforço intelectual aumenta por oposição à redução do esforço operacional, a empresa ganha velocidade, ganha crescimento, ganha vendas, lucro e fluxo de caixa. Este é o processo de todas as empresas de sucesso. Foi este que seguiram. Alavancagem. Isto é como aquelas rodas que há nos parques, não é? Que nós empurramos para as crianças andarem. Não é? Qual é a fase mais difícil de pôr a roda a circular? Já está a pensar, é a fase inicial. Porquê? Porque nós temos que vencer a inércia na fase inicial. Depois de começarmos a roda a andar, cada vez menos esforço dá mais velocidade. E às tantas temos a roda a funcionar com alavancagem. Pouco esforço mantém a roda em velocidade. Mas se parar de se esforçar, o que é que acontece? Num instantinho a roda para. Isto são leis da física, são princípios básicos do universo. Nas empresas é assim também. Então, nós estamos aqui visando vendas, lucro e fluxo de caixa sustentáveis no longo prazo para a sua empresa, crescimento e, quem sabe, multiplicação destas vendas, lucro e fluxo de caixa, e lançámos um desafio muito objetivo, muito concreto. Conseguirmos gerar 20% mais vendas, 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa nos próximos 12 meses. Este é o desafio para si, pelo menos isto. Pelo menos 20, 30, 40 nos próximos 12 meses. Pode ter mais do que isto, pode ter muito mais do que isto. Há empresas que crescem a 50%, a 100%, a 200%, a 300%. Não há limite para aquilo que pode crescer. Mas eu quero que se centre em alguma coisa que acredite que possa ser verdade. Vender 20% mais do que no ano passado, gerar 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa do que no ano passado. Começar por fazermos aqui uma pequena revisão do que vimos na última aula. Houve essencialmente duas ideias que eu quis transmitir, depois de fazer um diagnóstico sobre aquilo que limita o crescimento das pequenas empresas. Se recordar, eu falei do tal complexo do técnico, o técnico que quer fazer o trabalho porque é muito bom no trabalho, o técnico que não confia assim tanto noutras pessoas que ele coloca a fazer o trabalho por si, o técnico que é muito mais operacional do que intelectual, do que sabe muito mais da atividade técnica subjacente à sua empresa do que da gestão dessa atividade técnica e da gestão da própria empresa, do que vender essa atividade técnica, do que fazer o marketing dessa atividade técnica, do que liderar uma equipa, do que conhecer formas de eficiência operacional, de inovação, de estratégia empresarial, de estruturação, de como desenhar um organograma, sei lá, a quantidade absolutamente incrível de coisas que nós temos que, de alguma forma, dominar para termos melhores resultados como empresários. Oh Paulo, mas isso é muita coisa, parece extremamente complexo. Talvez seja até eu lhe resumir tudo de uma forma fácil e que possa aprender a ser um melhor marketeer, um melhor vendedor, um melhor líder, um melhor gestor de eficiência operacional, um melhor inovador, um melhor técnico de serviço de cliente, um melhor líder, um melhor técnico de recursos humanos. Há algumas ideias fundamentais que pode aprender comigo nos próximos tempos e que depois de aprendidas o vão ajudar a dominar um pouco sobre todas estas áreas e a permitir-lhe de facto subir no organograma, crescer a sua empresa e ter muito melhores resultados do que teve até hoje. Então começámos por diagnosticar este, chamámos-lhe o complexo do técnico, que faz com que 96% das empresas não consigam sobreviver a 10 anos de atividade e que apenas 2% das empresas prosperem de forma sustentável ao longo do tempo. E depois eu centrei-me essencialmente em duas coisas. Em primeira coisa, mostrar-lhe o que significa fazer crescer um negócio, e vimos que o crescimento de um negócio se pode medir pelo valor
que esse negócio tem, o valor que ele teria no mercado, se alguém o quisesse comprar. Como é que se avalia um negócio? Projetando as vendas, lucro e fluxos de caixa futuros deste negócio. Então, crescer um negócio o que é? É tornar não apenas da maior dimensão possível o volume de vendas gerado, como a percentagem de lucro que conseguimos extrair dessas vendas, a percentagem de fluxo de caixa operacional que conseguimos extrair desse lucro e, muito importante, a capacidade de reinvestir este fluxo de caixa no crescimento das vendas futuras para dar dimensão a este círculo virtuoso, para que ele funcione como se fosse uma bola de neve, por exemplo, que à medida que ele vai circulando seja cada vez maior e com cada vez maior velocidade. Talvez por isso Warren Buffett usa o termo da snowball, a bola de neve. O que ele fez ao longo da carreira dele foi construir uma bola de neve que é cada vez maior e tem cada vez mais velocidade. É isto que nós precisamos construir nas nossas empresas, esta noção de que crescimento é um efeito bola de neve. É um ciclo virtuoso, mais vendas, mais lucro, mais fluxo de caixa, que representarão sempre maior valor. Há várias maneiras de fazer crescer as vendas de uma empresa, eu posso ajudá-lo com isso. Há várias maneiras de conseguir aumentar os lucros de uma empresa, eu posso ajudá-lo com isso. Há várias maneiras de conseguir acelerar o fluxo de caixa operacional de uma empresa e eu posso ensinar-lhe tudo isso e de saber reinvestir o fluxo de caixa em mais vendas. São tudo coisas que pode estudar comigo, que pode aprender comigo. É para isso que nós montamos a estrutura que nós temos e que está toda desenhada para si. As redes sociais carregadas com inúmeras horas de conteúdo, de vídeo, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, são diretos diariamente, às vezes vários diretos. Nestas 2 semanas, por exemplo, temos estado com diretos a toda a hora, a carregar conteúdos a toda a hora nas redes sociais. Fizemos a semana Missão 20, 30, 40, ou aliás, as 2 semanas Missão 20, 30, 40, mas principalmente nesta primeira semana, criarmos aqui uma experiência para si, onde pode emergir no tema da alavancagem, entendê-lo melhor, poder aplicá-lo na sua empresa. É para isto que nós existimos e depois todos os serviços e produtos que nós temos no mercado prontos e desenhados para o ajudar com este processo. Depois vimos que a alavancagem passava, que o outro detalhe passava pela alavancagem, conseguirmos trazer outras pessoas, fazer cada vez mais com cada vez menos, menor esforço para maior velocidade, dividir para multiplicar, fazer o trabalho uma vez, ser pago para sempre, fazer o processo de subida no organograma. Para quê? Para ganharmos velocidade com cada vez menor esforço, para usarmos recursos alheios no crescimento da nossa empresa. Recursos alheios são outras pessoas, tempo, ideias, competências e até, em alguns casos, recursos financeiros vindos de outras pessoas, a banca, por exemplo, para nos ajudar a acelerar o crescimento dos nossos negócios. Então foi isto que nós vimos na última aula e eu agora, antes de ir para o super conteúdo que lhe preparei para a aula de hoje, vou interromper apenas para lhe deixar alguns testemunhos para que veja que isto é real. Mais alguns testemunhos de clientes nossos que fizeram este processo de crescimento e de alavancagem connosco, que o conhecem bem e que vão mostrar-lhe os resultados para que veja que para si também pode funcionar. Esteja no Brasil, esteja em Portugal, esteja na América do Norte, na América Latina, em África, em qualquer país da Europa, Médio Oriente, sei lá, nós temos clientes já espalhados pelo mundo e todos eles conseguem. Porquê? Porque isto são princípios fundamentais, são válidos em qualquer parte do mundo, em qualquer setor de atividade, são válidos para si também e sim, se os aplicar, pode obter o resultado. Veja com os seus olhos. Neste pouco mais de um ano, depois de ter feito os cursos comigo, quanto é que cresceram as vendas? 237,5%. Uou! Então 20% é para meninos, não é? Por isso eu estava a pensar, o gato até me estava a rir, porque 20? O Paulo pode agora fazer um curso e dizer, não, agora não é 20, 30, 40, não, vamos pôr os 200, 300, 400, porque faz sentido. Quando as coisas se alinham... Bruno, e em muitos casos os resultados são esses. Só quando nós falamos em 20, 30, 40, e isto acaba por ser também uma lição para quem está do outro lado, que são empresários, nós estamos a mostrar às pessoas
aquilo que nós conseguimos com muita frequência. E tem que ser um número em que as pessoas acreditem. Porque se eu for falar em crescer as vendas 237% nos próximos 12 meses, a esmagadora maioria das pessoas que vai ouvir vai dizer, este gajo é louco, não é? Este gajo passou-se, não é? Do ano passado para este ano, a subida, lá está, até o semestre, até o primeiro semestre, a subida foi de 132%. Uau! Só no primeiro semestre? Só no primeiro semestre. Não paramos ainda. Não paramos. Este número vai... Por isso é que fizeram mais do que no ano passado, o ano anterior. Do ano inteiro. Sim, claro. Incrível. E de valor libertado, de lucro ou de fluxo de caixa? Temos alguma medição, alguma referência? De lucro, estamos a falar numa subida do ano passado de 209%. E do ano passado para este ano, até ao final deste semestre, estamos a falar em 104%. 104%? Em lucro. O primeiro semestre, em lucro. Incrível. É trabalho. É trabalho. É trabalho. Mas é um trabalho que deixou de ser tanto à bruta, é um trabalho com inteligência, com planeamento, com estratégia, com coerência. Bruno, então, eu não sou maluco. O que eu ensino funciona. Não, o Paulo é maluco, claramente é maluco, mas é um maluco muito saudável que nos torna a nós, que somos completamente loucos, em visionários. E é preciso ser maluco para se conseguir dar um empurrão na normalidade e para chegarmos à frente e dizermos, ok, nós conseguimos realmente, já não temos que viver com base naquela sensação de que temos que ter um ordenado fixo ao final do mês, que aquilo é que é bom, que aquilo é que nos vai dar segurança, que nos vai dar qualidade de vida. Não. Estes números podem ser chocantes para quem não conhece o Paulo, para quem não conhece aquilo que o Paulo ensina. Para nós diz, pronto, ok. O importante, acima, não é só a questão do número. O número é interessante, é importante, sem sombra de dúvida. Mas é o facto de ter dado esperança a alguém que estava completamente desesperado, apesar de ter um trabalho ou um contrato efetivo. E eu não vi esperança nenhuma na minha vida. Eu estava a ver que eu chegava aos 45, 46 anos com um AVC, com um ataque cardíaco, com qualquer coisa, porque estava completamente oprimido e não via realmente grandes soluções. E o Paulo veio trazer essa salvação, veio trazer essa luz. Não, veio trazer com factos, veio trazer com conhecimento. Sim, não é milagre. Não é milagre. É trabalhar e saber trabalhar. E esse crescimento que se deu comigo, neste momento eu passo para a minha equipa. Nos últimos 2 anos, com a nossa ajuda, tens o número, mais ou menos? De 2018 para 2019 foi o primeiro ano, foi 23% que crescemos, e este ano acelerámos para 26%. E agora o nosso objetivo é acelerar para os 30% este ano. Olá, cá estou eu outra vez. Incríveis estes testemunhos. Não consigo não continuar a repetir sempre isto, é a melhor parte para mim. Este impacto que os nossos ensinamentos, que as nossas ideias, que os nossos modelos, os nossos sistemas têm tido nestes empresários ao longo do tempo, para mim são as medalhas que de alguma forma eu tento levar para casa, estes testemunhos, e partilhar com os meus filhos e desfrutarmos de facto daquilo que nos tem sido possível ao longo dos anos, a fazer a diferença na vida de milhares de empreendedores e de milhares de empresários. Tem sido incrível como processo. Então a promessa para hoje, concretamente, é que saia daqui a entender profundamente, com um nível de consciência ainda maior, o processo da alavancagem do que entendeu na última aula. Na última aula eu quis que entendesse o que era a alavancagem. Agora quero que alargue a sua consciência sobre aquilo que é a alavancagem. Então, para isso, eu desenhei aqui uma pequena ilustração gráfica que eu espero que o possa ajudar com isto. É uma espécie de uma escada de alavancagem. Vou tentar mostrar-lhe que há diferentes níveis de alavancagem, que há diferentes níveis de velocidade, diferentes níveis de esforço e que há, de facto, um processo de construir a empresa ao longo do tempo. Há um processo que devemos implementar
mais ou menos por esta ordem. Eu acredito que esta ordem é muito importante, embora em alguns casos nós possamos alterar algum detalhe por uma questão até de sensibilidade pessoal, mas mais ou menos esta ordem é a ordem que não apenas me parece fazer sentido, como é a ordem que nós temos testado sempre com ótimos resultados. Nós temos um primeiro degrau da escada da alavancagem, onde o nível de esforço é maior, até vou escrever noutra cor, onde o nível de esforço é maior e o nível de velocidade, vamos pôr assim, de velocidade é menor, e temos na parte de cima da escada mais velocidade e menos esforço. Então, em rigor, nós podíamos dizer que aqui temos mais tração e aqui temos mais alavancagem. Então, a primeira coisa que nós procuramos numa empresa, na minha opinião, é ganharmos tração, ou seja, dar movimento à empresa, fazer com que ela comece a progredir. Até termos tração, é quase impossível que a empresa ganhe movimento e inicie a sua progressão. Então, como é que a empresa ganha tração? Engatando a tal primeira marcha, a tal primeira velocidade, ou seja, adquirindo o controlo da empresa. Esta é a primeira coisa que é crítico, é adquirir o controlo da empresa. E o que significa exatamente nós adquirirmos o controlo da empresa? A verdade é que são coisas muito básicas, mas que a esmagadora maioria das empresas não tem e não faz. Quase todos os empresários com quem eu converso, e quase sempre na primeira conversa que nós temos e discutimos o crescimento da empresa, eu acabo por lhes perguntar se têm um plano que assegure esse crescimento. E é raríssimo, se é que alguma vez me aconteceu, algum empresário dizer-me que de facto tem algum tipo de hábitos de planeamento. Às vezes, por vezes, fazem alguma definição de objetivos, não é frequente, mas por vezes fazem alguma definição de objetivos e quando nós vamos descascar um pouco mais o que se faz nessa definição de objetivos, quase sempre nós percebemos que essa definição de objetivos acaba por ter também ela várias falhas. Então, deixe-me explicar-lhe aqui o que é que eu acho que é crítico, porque só estas ideias de hoje já vão fazer a diferença na sua empresa se as aplicar, tá? Fazer cursos não aumenta os resultados. Aplicar o que se aprende nos cursos aumenta os resultados. Então, primeira coisa que eu acredito ser crítica de definir no funcionamento de uma empresa, o ponto onde nós queremos chegar. Para mim é a primeira coisa a definir. Antes até de uma análise do ponto onde nós estamos, eu quero identificar o ponto onde queremos chegar. E porquê é que eu vou identificar o ponto futuro antes de identificar o ponto presente? Porque se o ponto presente for relativamente débil, eu terei dificuldade em projetar um bom ponto futuro. Então eu quero definir o meu ponto futuro, o meu destino, sem inicialmente pensar onde é que estou no momento presente. Então a primeira coisa é aquilo que eu chamo o ponto Z. Identificação do ponto Z. Primeiro passo de controle numa empresa, identificação do ponto Z. Onde é que nós queremos chegar? Agora, estamos a falar do quê? De definição estratégica e de definição de objetivos. Quando eu falo de definição de objetivos, com a maior parte dos empresários, quase, não vou dizer quase todos, mas muitos me dizem que de facto é esse hábito, eles definem objetivos. E quase sempre definem objetivos para quanto tempo? O horizonte temporal, já sabe, é tendencialmente um ano. E este não é um fantástico prazo, não é um fantástico horizonte temporal para a definição de objetivos. Não é que haja algum problema em desenhar para um ano, mas um ano é muito curto do ponto de vista estratégico. As verdadeiras linhas orientadoras da estratégia de uma empresa não se confirmam num ano.
Se eu definir por objetivos para um ano, eu tenderei a ser essencialmente tático e muito menos estratégico, e o grande crescimento de uma empresa vem da estratégia muito mais do que da tática, e a estratégia virá sempre antes da tática e pesará sempre mais do que a tática. Portanto, eu serei essencialmente tático se eu previr apenas para um ano, mas mais ainda, um ano é demasiado largo, é um prazo demasiado longo para as questões puramente operacionais e puramente relacionadas com a execução. Então reparem, eu acabo por ficar com um prazo que eu acabo por usar apenas por ser a organização fiscal, porque o exercício fiscal é de um ano, eu acabo por ficar com um prazo que é muito curto para questões estratégicas e demasiado longo para questões operacionais e para questões de execução. Então a verdade é que quando eu penso num ponto Z, e reparem, Z representa qualquer ponto futuro no tempo, eu preciso de, em rigor, em primeiro lugar, definir visão e missão para a minha empresa. E isto é o quê? É a definição, a ilustração clara e objetiva daquilo que a empresa pretende ser no futuro. Qual futuro? Um futuro suficientemente longínquo para que a visão possa até sobreviver-me a mim. É aquilo que garante que a empresa não vê o seu crescimento esgotado no longo prazo. Dar-lhe um exemplo claro, a nossa empresa, a nossa visão é sermos a empresa número 1 mundial em educação de empresários em língua portuguesa. Esta é a nossa visão. Esta é uma visão que durará 100 anos, 200 anos, 300 anos. Haverá sempre uma luta a fazer na educação de empresários em língua portuguesa. Então, uma visão é absolutamente crítico para uma orientação estratégica de longo prazo que não se esgote. Mas depois precisamos de objetivos mais concretos. Precisamos de metas definidas para 5 anos, para 3 anos e para 1 ano. Reparem que eu comecei do prazo mais longínquo para o prazo mais próximo. 5, 3, 1 ano. E estamos a falar daquilo que nós chamamos os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos da empresa. Aqueles que asseguram o crescimento de longo prazo. Aqueles que asseguram que não importa o que aconteceu este ano, nós já sabemos o que tem que acontecer no seguinte e no outro e no outro. E as coisas não se esgotam a cada ano. Ainda há pouco tempo, num curso presencial, tive um empresário que me colocou uma situação que eu achei deliciosa, que foi, como só definiam objetivos anualmente, no último ano tinham chegado a outubro com o objetivo atingido e não tinham um caminho para fazer nos últimos 3 meses do ano. Reparem que início de outubro atingem o objetivo do ano e não sabem qual é o caminho até dezembro. Porquê? Porque não está previsto o que tem que acontecer nos anos seguintes. Tiveram que praticamente esperar pelo fim do ano para fazerem um resumo, tiveram quase que ali numa marinada durante 2 meses e meio, à espera de terminar o ano, para redefinir o que devia acontecer a seguir. Quando nós temos um objetivo de 1 ano, 3 anos, 5 anos e uma visão, nós só temos que pensar o que é que temos que fazer a seguir para andar mais rápido em direção aos resultados a que nos propomos. Depois, precisamos daqueles que são os objetivos de execução. E os objetivos de execução são para prazos muito mais curtos. Estamos a falar de trimestre, semana, dia. Tudo o que é operacional, tudo o que é execução, o futuro é definido, as metas são definidas a 3 meses, 1 semana, 1 dia. Não começar o trimestre sem saber como ele vai acabar, não começar a semana sem saber o que queremos tirar dela, não começar um dia sem saber exatamente o que é que precisa de ser executado. Então, o ponto Z representa, conceptualmente, a definição destes pontos no futuro. Depois de definido o ponto Z, obviamente já está a imaginar, absolutamente crítico, a definição do ponto A. E a definição do ponto A é a análise constante e verdadeira do momento atual. A esmagadora maioria das empresas não tem uma análise de ponto A. Não está a olhar para o ponto A e saber exatamente qual é a sua situação. E talvez, estando aí desse lado, esteja a ouvir aquilo que eu estou a dizer e esteja a estranhar. Mas como é que eu não sei onde é que estou? Deixe-me dar-lhe um exemplo. Se procurar um médico para um check-up, vamos dizer que até não lhe dói nada, não está doente, mas a partir dos 40 anos os médicos insistem que nós façamos check-ups até anualmente. Não quer dizer que nós os façamos sempre,
Mas os médicos insistem nisso. Para quê? Para poderem, a cada ano, dizer a verdade sobre qual é o nosso ponto A. E no que é que consiste essencialmente este check-up? Bom, a parte principal será uma série de análises que são feitas ao nosso sangue para nos dizerem, através de números, em todas as alíneas que o médico entende importante avaliar-nos, como é que nós estamos a qualificar-nos. Ou seja, qual é a qualidade do nosso indicador em cada um dos números que o médico quer avaliar. Ele vai medir os triglicéridos, ele vai medir o colesterol, ele vai medir, sei lá, um monte de coisas que os médicos acham importante medir. Porquê é que eu digo que nas empresas nós não estamos a fazer isto? Porque nós não estamos a olhar para os nossos números todos os meses, todas as semanas e todos os dias. Sim, para a nossa saúde um check-up anual é mais do que suficiente. Para a nossa empresa, um check-up anual não é nem de perto nem de longe suficiente. Eu preciso de conhecer os meus números do dia, os meus números da semana, os meus números do mês. Aquilo que eu lhe vou dizer agora é de importância crítica. O seu negócio não pode ser gerido se não estiver a receber mensalmente as demonstrações financeiras referentes ao mês anterior. Não é mensalmente com um delay de 2 meses face aos meses anteriores. Não, não. Em janeiro tem que ter o fecho de dezembro. Em fevereiro tem que ter o fecho de janeiro. No máximo até dia 15. Porquê? Porque se não souber em que ponto está, não sabe que decisões precisa de tomar, não sabe que escolhas precisa de fazer, nem vai entender ao longo do tempo o relacionamento entre as suas escolhas e o resultado obtido. Então, o balanço da atividade, o balanço do exercício vai lhe dizer exatamente, é a fotografia, é o check-up do seu estado de saúde e a demonstração de resultados ou demonstrativo de resultados se estiver no Brasil e a demonstração de fluxo de caixa ou demonstrativo de fluxo de caixa se estiver no Brasil, vão lhe dizer como é que chegou ao ponto que o seu balanço diz. Então, dizer a verdade sobre o ponto A começa por ser medir a sua contabilidade financeira a cada mês, e eu sei que está extremamente desconfortável com isso, porque se sente desconfortável com a contabilidade financeira, porque talvez não a saiba ler, a esmagadora maioria dos empresários estima-se que 97% não a saibam ler, apenas 3% sabe ler e desses 3%, muito poucos acabam por ler porque só recebem 6 meses depois do exercício ter terminado. Então, fique tranquilo, eu também posso ensiná-lo de uma forma muito fácil a olhar para a sua contabilidade financeira e tirar a informação mais importante. Consigo ensinar-lhe isso em muito pouco tempo, fique tranquilo. E aquilo que eu quero transmitir-lhe hoje e neste curso é de que não é possível gerir uma empresa sem dominar estes números. Você pode operar a empresa, ou seja, trabalho operacional, braçal, esforço, pode operar a empresa. Não pode gerir a empresa, ou seja, subir no organograma, trabalho intelectual, menor esforço, mais velocidade. Então, sem conseguir controlar a empresa, lembre-se, primeiro nível da alavancagem, olhar para os números, prever o futuro, não vai conseguir iniciar este processo de alavancagem. Depois, não é apenas a contabilidade financeira que nós temos que medir ou acompanhar, nós precisamos também de medição diária de indicadores, ou seja, diária e semanal. Estamos a falar de indicadores operacionais, que cada departamento e cada elemento dentro da empresa tenham 4 a 6 indicadores que medem a qualidade do seu trabalho e a quantidade do seu trabalho, que medem a sua performance. Objetivamente, que cada colaborador saiba que está a jogar um jogo e sabe como é que ganha ou perde esse jogo. E que você consiga garantir consistência de execução por parte destes colaboradores, acompanhando a qualidade e a quantidade do que eles estão a fazer através de alguns números simples que são selecionados e que vão garantir um aumento brutal da produtividade de cada colaborador. Esta é a última coisa do controlo, é a minha capacidade de medir o progresso. Ou seja, que eu ao longo do tempo vá conseguindo medir se estou a cumprir no ritmo necessário o progresso que eu desenhei em sede de planeamento ou planejamento, para quem estiver a ver-nos no Brasil, do ponto A
ao ponto Z. Neste processo, há outra coisa que é absolutamente crítica, que é aquilo que as pessoas tendem a chamar gestão do tempo. A minha capacidade de fazer este caminho e de fazer este caminho o mais depressa possível depende essencialmente de uma coisa. Há um fator crítico de sucesso e é apenas um. A forma como cada elemento dentro da empresa, começando por mim, até o último colaborador que entrou na empresa, a forma como nós usamos o nosso tempo, a forma como nós usamos as nossas horas de trabalho. Ficar claro para cada um que o aumento da produtividade não passa pelo aumento do número de horas, passa pela capacidade de decidir o que fazer e o que não fazer, porque nas empresas, até nós empresários, tendencialmente, mais do que os nossos colaboradores, cometemos esse pecado, tendemos a fazer um monte de coisas que não devíamos estar a fazer, e no seu caso, algumas dessas coisas é porque deviam estar a ser feitas por um colaborador e estão a ser feitas por si. E a segunda coisa que vai garantir a sua produtividade é entender o que é que faz primeiro e o que é que faz depois. O que é prioritário e o que é que deve vir a seguir. Então, maximizar ou otimizar a produtividade de cada membro da equipa é absolutamente crítico. Quase sempre não é trazer mais gente. Quase sempre não é trabalhar mais horas. Quase sempre é gerir melhor o esforço / o tempo de quem está consigo na equipe e o seu próprio. Ou seja, são estas coisas que vão trazer o controle à sua empresa. Vamos recapitular rapidamente: definição do ponto Z, definição do ponto A, definição do caminho de A a Z, definição dos obstáculos, definição do progresso e otimização do tempo, acompanhamento dos números. Isto é apenas o primeiro nível de alavancagem, é ganhar o controle sobre o que acontece na empresa. Garanto-lhe, assim que implementar estes hábitos e estas práticas, e eu obviamente que posso ajudá-lo com isso, só estou a resumir o que deve ser feito, obviamente que aqui não tenho tempo para explicar como pode ser feito, mas noutras sedes terei tempo para isso. Quando implementar isto, verá imediatamente um aumento brutal de consciência em relação àquilo que deve ser feito na empresa, em relação ao progresso da empresa, e ganhará de facto uma orientação e até um drive que até hoje não tinha seguramente. Então, primeiro nível de controle é por aqui que nós estamos a passar. Então engatou a sua primeira marcha, a sua primeira velocidade, já está outra vez no redline, porque ainda estamos com muito esforço e com pouca velocidade, mas há um ponto a partir do qual vai ter que voltar a usar a sua caixa de velocidades, tem a empresa controlada, sabe para onde quer ir, sabe onde está, sabe ser produtivo e acompanha indicadores. E o que é que pode fazer agora? Agora que tem o controlo, agora sim pode estimular o crescimento. E agora vou-lhe dizer uma coisa muito importante. Nunca coloque o crescimento da sua empresa sob esteroides antes de ter o controlo. Eu lembro-me sempre de um dos meus grandes mentores, Kit Cunningham, o pai rico do Robert Kiyosaki, que me dizia: Paulo, a esmagadora maioria dos empresários, o que está a tentar fazer crescer é um cancro, ou para quem estiver a ver-nos no Brasil, é um câncer. Ou seja, a maior parte dos empreendedores está fazendo crescer uma doença. E o que é isso? O que é que ele queria dizer com isso? Nós estamos a fazer crescer um negócio que não tem controle. E se o negócio não tem controle, eu não consigo garantir sustentabilidade nem saúde em vendas, lucro e em fluxo de caixa. A quantidade de negócios que quebram do seu crescimento é inacreditável. Então, não permita que a sua empresa cometa o erro de se tornar viciada em crescimento sem ter o controle, sem ter o ponto de chegada, o ponto de partida, o plano que prevê o caminho, o acompanhamento dos indicadores e a garantia de que vendas, lucro e fluxo de caixa que funcionam direitinho, com saúde, de forma equilibrada para produzir os resultados que você procura. Então, segunda fase será o crescimento. Nesta segunda fase do crescimento, nós vamos apurar as principais decisões estratégicas da empresa. Uma das preocupações maiores nesta fase do crescimento é
o desenvolvimento de uma vantagem competitiva. Aliás, esta é a grande preocupação desta fase do crescimento. Como é que nós criamos algum tipo de vantagem em termos de modelo de negócio que nos garanta face à concorrência algum tipo de superioridade, algum tipo de capacidade de nos defendermos dos seus ataques. E isto, nomeadamente, nasce ou costuma nascer em procurarmos e encontrarmos um bom equilíbrio entre a grande definição de um nicho de mercado, qual é o grupo do mercado que vai privilegiar aquilo que nós temos para vender, a nossa oferta, qual é o grupo que nós queremos centrar-nos e que nós somos capazes de servir melhor, e se na economia do século XX as empresas tendiam a crescer procurando servir cada vez mais gente, cada vez mais empresas, cada vez mercados maiores, a economia do século XXI tem características totalmente diferentes. Isto está estudado, vocês podem procurar no Google, fenómeno da cauda longa, foi estudado pelos economistas. E isto significa o quê? Que no século XXI os modelos económicos garantem crescimento de vendas, lucro e fluxo de caixa, normalmente nichando cada vez mais, ou seja, trabalhando com um nicho de mercado cada vez mais pequenos, mas criando relações de enorme aprofundamento do relacionamento com esses nichos de mercado. Então, um bom nicho de mercado, um ótimo estudo da concorrência para entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e como é que nós podemos servir melhor o nicho com coisas que essa concorrência eventualmente não consiga fazer, e depois, obviamente, um refinamento da nossa oferta, nós chamamos uma proposta de valor que permita fechar este triângulo estratégico e consolidar uma vantagem competitiva. Obviamente que isto tem muito mais reflexão para fazer sobre isto, mas eu só estou a resumir o que é preciso fazer neste ponto do crescimento. Conseguido esse desenho estratégico, este esquiço estratégico, este briefing estratégico que nos dá uma orientação sobre a forma de ganharmos uma vantagem sobre a concorrência, há duas outras coisas que nós temos que fazer aqui na fase do crescimento da empresa. A primeira delas é estruturar um bom processo comercial, estruturar um bom processo de vendas que nos permita estimular não apenas o número de contactos gerados, mas a taxa de conversão dos contactos que são gerados em cada vez mais clientes e, seguidamente, e obviamente, o estímulo do número de transações por cada cliente e do valor médio de transação por cada cliente, para convertermos cada vez mais clientes que transacionam cada vez mais vezes connosco e valores cada vez maiores. Normalmente é nesta fase também que construímos um bom funil de vendas, ou seja, um bom processo de prospecção e fecho de novos clientes, construindo bons processos comerciais, treinando bem uma equipe comercial para gerir estes processos. Nós temos condições depois para nos dedicarmos ao marketing. E no marketing o que é que nós vamos essencialmente procurar? Nós vamos procurar comunicar com o mercado, ou seja, com o nosso nicho de mercado que nós definimos em 7 planeamento estratégico. Quem é o nosso nicho de mercado? Como é que nós comunicamos com esse nicho de mercado e lhes levamos valor, construindo para nós uma reputação e uma autoridade, criando uma cota mental junto deste nicho de mercado para que quando eles estejam prontos a comprar, seja pelo menos a nós que considerem e sejam de nós que se lembram, para depois que este nicho de mercado seja transformado numa lista ou numa base de dados, ou seja, começarmos a capturar nomes, e-mails, números de telefone de pessoas neste nicho de mercado, para que essa base de dados, nós chamamos-lhe opt-in, porque as pessoas se registaram voluntariamente para entrar, autorizando-nos a falar com elas, pessoas que gostam do que nós fazemos e que já nos seguem, já seguem o nosso trabalho, e nós começamos a comunicar com elas através de outras ferramentas, até que surge a possibilidade de um dia diagnosticarmos especificamente as suas necessidades, quem sabe propor-lhes uma solução para algum desafio que tenham, e a partir daí estimular o número de transações que fazemos com cada um desses clientes e depois pedir-lhes referenciação ou indicação de novos clientes, criando também aqui mais uma bola de neve, mais um círculo virtuoso de suspeitos transformados em contactos, que depois são transformados em prospectos, que depois são transformados em clientes, que depois são transformados em referenciadores ou indicadores de outras pessoas. Ou seja, mais uma bola de neve, mais um círculo virtuoso
que, mais uma vez, eu também posso, com o tempo, mostrar-lhe como se faz. Então, no crescimento, estratégia empresarial, bom processo de vendas, marketing. Nesta altura, nós estamos a alimentar o crescimento da nossa empresa e, à medida que este crescimento se vai tornando musculado e que vai ganhando cada vez mais peso, nós vamos precisar de construir uma estrutura para sustentar. Ou seja, mais uma vez estamos a usar aqui a nossa alavanca das velocidades e engatar a terceira marcha, a terceira velocidade, que é aquilo que eu chamo de multiplicação. Aqui já estamos em níveis elevados de alavancagem. Reparem, já a velocidade é maior do que o esforço nesta fase, não é? Já temos mais velocidade e menos esforço. É aqui que precisamos de criar, então, dizia eu, uma estrutura. A estrutura nasce quase sempre com um bom organograma funcional, uma boa arquitetura social, que em rigor vai fazer o quê? Vai regular as relações dentro da empresa, vai regular as relações entre colaboradores, vai regular as relações entre departamentos, vai regular todas as operações e a fluidez das operações nesta mesma empresa. O organograma é uma das coisas mais subestimadas pelos empresários e que mais peso vai ter na nossa eficiência operacional. O organograma não pode ser um consultor de qualidade que veio do exterior da empresa, que veio aplicar aquilo que vem nos livros e que já funcionou numa série de outras, ou que ele já aplicou numa série de outros processos de certificação de qualidade. E não pode porquê? Porque tem que ser alguém que tenha visão, que conhece o ponto Z, que conhece a estratégia. Tem que ser você que está lá dentro e que conhece todo o funcionamento da empresa e que tem a imagem de como a empresa deve funcionar, a desenhar esse organograma, a testá-lo constantemente, a mudá-lo à medida que vai testando e que percebe que há coisas que podem funcionar de uma forma melhor. Ele vai regular todas as funções, como elas interagem entre si, até a forma de medir a performance dos colaboradores vai ser influenciada por este organograma. Então, o organograma é a primeira coisa que vai precisar, mas depois vai precisar de descrições de funções para o organograma, vai precisar de começar a processualizar para garantir que, porque é nesta fase que vai fazer a sua grande subida no organograma, vai fazer o seu grande movimento de menor esforço para mais resultados, os processos e os sistemas que vai implementar vão assegurar que, do ponto de vista operacional, as coisas são feitas de uma forma consistente, a execução é consistente, a execução é previsível e que lhe vai permitir começar a usar o seu tempo essencialmente para ler informação, tomar decisões e para liderar a sua equipa. Então, esta é a fase da multiplicação. Criamos uma estrutura, criamos os processos, criamos os sistemas, criamos as funções que garantem que a sua subida no organograma é feita de uma forma suave, com qualidade e que lhe permite começar a dedicar mais tempo a ler informação e a tomar decisões e menos tempo a preocupar-se com a execução. É nesta altura também que vai começar a ter lideranças intermédias que lhe permite alavancar ainda mais a sua produtividade. É que o controle vai deixar de ser feito diretamente por si. Você vai passar a controlar quem controla o operacional. Então, é também nesta altura que o organograma pode ganhar alguma dimensão. E depois temos a quarta fase. A quarta fase é que eu chamo de velocidade. E nesta fase da velocidade é onde nos dedicamos essencialmente às pessoas. Aqui é quando a sua liderança, as suas qualidades de comunicação vão ser postas à prova. Aqui é quando precisa de lançar planos de carreira para os seus colaboradores. Aqui é quando precisa de se dedicar ao coaching das suas equipas. Aqui é onde precisa de elevar os níveis de liderança intermédia por parte dos colaboradores que já têm algumas funções de coordenação. Aqui é onde se vai aprender a recrutar os tais colaboradores de classe A que levarão a sua empresa a resultados muitíssimo superiores. Vai aprender a treiná-los também. Ou seja, todas as competências mais relacionadas com pessoas e com humanos é aqui na parte da velocidade que irá implementar. Então, repare que cada vez temos mais velocidade, cada vez temos menos esforço. Tem usado a sua caixa de velocidade, a sua caixa de marchas para produzir cada vez mais crescimento na sua empresa, porque é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar da produção de mais vendas, nós estamos a falar da produção de mais
lucro, nós estamos a falar da produção de mais fluxo de caixa no longo prazo. Repare que eu estou a mostrar-lhe aqui um processo com que nós temos imensa experiência, que implementámos milhares de vezes já, com enorme sucesso, mas este é um processo que não é um processo fechado, é um sistema que não é um sistema fechado, eu nem gosto de lhe chamar metodologia, é muito mais um ganho de consciência, um alargamento de consciência em relação ao que precisamos de fazer, ao que precisa de ser feito, à forma da empresa evoluir, do que qualquer outra coisa. Sim, o esqueleto mental, o mapa mental, a ideia do processo, do método é importante, mas eu preciso que não olhe para isto como uma receita infalível, como na culinária em que a gente junta a cebola, junta o azeite, junta o tomate e que vai sempre funcionar. Aqui não é assim, porque os negócios são complexos e a instabilidade exterior é enorme. Então nós tentamos com isto o quê? Minimizar a volatilidade, tentamos com isto tornar as coisas o mais previsíveis que é possível e muito importante que eu vou dizer agora. Nós com esta metodologia tentamos ganhar o controle suficiente sobre as variáveis para podermos assegurar o resultado. É o controle suficiente. Não há controle total. Isso não existe nas empresas, não existe nos negócios, não existe na economia. Não há nada que nós possamos fazer que vai resultar sempre. Aliás, o que resulta na sua empresa não vai resultar na do lado. Aquilo que resulta hoje para si não vai resultar daqui por 15 dias, ou daqui por um mês, ou daqui por um ano. O mundo está em constante mudança. Essa mudança tem vindo numa aceleração incrível e não há metodologias fechadas. O que há é consciência. Quando eu tenho consciência, eu ganho ferramentas e uma capacidade de responder àquilo que acontece que eu não tinha antes. Mas não é uma receita, não é uma metodologia fechada, não é um processo de 1 mais 2 mais 3 mais 4. É um mapa mental que eu acredito que lhe vai trazer consciência. Há um quinto degrau, uma quinta velocidade para a minha escada de alavancagem, que muitas empresas optam por não fazer e não há nenhum problema com isso, mas é o passo seguinte para as empresas que de facto quiserem ir mais longe. A esmagadora maioria, com muito poucas exceções, das empresas que quiseram passar de uma determinada dimensão, chegou a uma altura em que optaram por abrir o capital. Então, a abertura de capital da empresa é uma quinta fase que não é obrigatória, é uma escolha sua se em determinada altura entender que isso pode ajudar a chegar mais longe e, obviamente, nós poderíamos ajudá-lo com isso também se chegar algum dia à fase em que entenda que isso é o melhor. Para que a abertura de capital? Primeira razão para abrir capital, reter talento. Que os melhores colaboradores da minha empresa não tenham uma motivação tão grande de sair e muitas vezes sair para nos fazer concorrência. A abertura de capital, torná-los sócios da própria empresa pode ser uma forma de reter os nossos melhores talentos, os nossos colaboradores de classe A. Noutras fases, ou noutras alturas, ou noutras perspectivas, uma abertura de capital ao mercado ou a sócios exteriores pode ser a forma de alavancagem de recursos alheios que nós precisamos para crescer. Ou seja, muitas vezes a empresa precisa de dinheiro, de se financiar externamente para crescer mais. O que é cotar uma empresa em bolsa? É exatamente isso. Abrir o capital em bolsa permite-nos um encaixe financeiro que nos permite um crescimento muito maior do que nós tínhamos antes. Então, esta é uma quinta fase conceptual que é importante ter consciência dela, mesmo que a esmagadora maioria das empresas nunca decida chegar a esta fase. Está tudo bem com isso, não há um problema, mas aqueles que querem crescer para lá de uma determinada dimensão, quase sempre é este o caminho que seguem. Então, eu hoje tinha prometido que lhe criaria uma consciência muito mais profunda, muito mais alavancada, ou muito mais alargada, sobre a alavancagem, e espero que com isto tenha conseguido. Vai aos comentários e diga-me neste momento, já, não deixe esperar o vídeo ao fim, o que é que achou sobre isto, em que fase é que acha que a sua empresa está, ou talvez a maior parte delas não tenham sequer ainda a fase do controle.
Quando nós diagnosticamos empresas, nós percebemos que talvez 2 a 3% das empresas já tenham o controle. 90 e muitos por cento não têm ainda sequer esta fase. E muitas delas até estão a fazer aquilo que eu, conceptualmente, acho perigoso, que é estão a tentar estimular o crescimento sem ter o controle. Se é o seu caso, escreva aí, não tem problema nenhum, nós estamos cá para ajudar. Tá? Então era isto que eu queria mostrar-vos em termos de conteúdo hoje, mas tenho outras ideias para partilhar consigo. Agora, queria era deixá-lo com um conjunto de testemunhos para que entenda a quantidade de empresários que eu já conduzi a fazer este processo e para que veja que talvez você possa ser o próximo. Fique com os testemunhos. E eu fui lá fazer o curso contigo e realmente houve uma mudança na minha vida transformadora. Porque esse dinheiro eu multipliquei já por 10, 100, né? O dinheiro foi muito bem investido, né? E houve um grande crescimento do grupo, né? Devo muito isso a ti, sem dúvida nenhuma. O grupo cresceu 50%, 100%. A gente passou de 3 casas para 6, 7, né? E agora, essa visão empresarial, eu acho que aquela sementinha foste tu que colocaste, porque eu nunca tinha pensado em construir uma empresa de consultoria. O Paulo tem razão. Eu tenho que cortar os custos fixos em 20%, vamos ver. E cheguei e cortei. Se eu não fosse buscar informação contigo, se calhar ficava a mesma coisa. Gerir o tempo para mim foi muito importante. O ter que pegar nos números, olhar para eles e metê-los no mapa é muito importante, coisa que eu não fazia, não é? E tudo isso tem um resultado, que é isso que estamos a falar. A empresa evoluiu completamente desde que começámos a medir, a analisar, a ver onde é que estávamos bem. A planear, eventualmente, não é? Planear, exatamente. Ter as coisas muito mais organizadas, acho que fez uma diferença enorme. Tu consegues sentir também nos resultados que houve ganhos de eficiência e que há coisas que tu vês que funcionam de facto melhor na prática, coisas objetivas? Sim, sem dúvida. Não consegues selecionar-nos assim as principais? Na parte do pós-venda, por exemplo, não é? O medir as horas mortas, ir ao pormenor das picagens, ir alertar os técnicos, fazer as reuniões semanais ou mensais com os técnicos e alertá-los, ou ver o que é que se passou quando corre uma coisa mal. Acho que a própria equipa começa a ser muito mais eficiente. E tudo isso, ao final de cada mês e ao final do ano, dá os resultados melhores, benéficos. Viu como isto funciona? A quantidade de empresários que desde segunda-feira estão aqui a dizer-lhe que isto funciona. Você viu aqui empresários de vários lugares, de vários países, de vários setores de atividade. Nós já trabalhámos com inúmeros setores, eu acho que já vai sendo difícil encontrar setores de atividade com que nós ainda não tínhamos trabalhado e isto funciona para si também. Obviamente que neste curso, é um curso de 4 aulas, teremos aqui mais coisa, menos coisa, sensivelmente 6 horas de conteúdo. Eu acho que pode levar ideias críticas que, se implementar, pode ver imediatamente resultados na sua empresa, mas quase toda a gente começa a perguntar se existe uma solução mais completa, onde eu explique não apenas o que fazer, mas também como as coisas podem ser feitas. De facto, aqui temos algumas limitações de tempo. Essa solução existe há alguns anos. Eu comecei em 2010, salvo erro, se não me falha a memória, portanto, a caminho já de 12 anos, a lecionar um curso que chamei Mini MBA. E este Mini MBA era um curso de 3 dias, dia inteiro, onde eu reunia algumas dezenas de empresários numa imersão muito grande sobre tudo aquilo que é importante fazer sobre o crescimento de uma empresa. Uns anos depois lancei um outro curso que era o Business Masterclass. No Mini MBA eu falava mais dos aspectos relacionados com a gestão da empresa propriamente dito. No Business Masterclass falava muito mais dos aspectos relacionados com o comportamento das pessoas, a liderança da equipa, o processo de planeamento, etc. Muito mais como lidar com as pessoas. Ou
Se vocês quiserem o mini MBA, mais aqui com a parte de baixo da escada, o Business Masterclass mais com a parte de cima da escada. E durante estes anos foi assim que eu treinei uma série de empresários. Eram algumas dezenas largas de horas de treino, de imersão, para lhes mostrar passo a passo tudo aquilo que eles precisavam de fazer, e os resultados nos últimos 12 anos foram incríveis com pessoas que frequentaram este curso. A verdade é que eu dei esse curso um pouco, não queria dizer um pouco por todo o mundo, para não parecer pretencioso, mas lecionei esse curso na América Latina, em alguns países da América Latina, lecionei esse curso em várias cidades do Brasil, de Fortaleza a Porto Alegre, verdadeiramente em várias cidades do Brasil. O maior número de vezes terá sido seguramente São Paulo, mas em várias cidades do Brasil. Daí vocês também verem aqui vários testemunhos de empresários brasileiros que têm tido resultados connosco, e alguns que nós acompanhamos em sede de business coaching. Demos esse curso também em Espanha e em África, demos esse curso. Portanto, foram cursos que eu lecionei durante 12 anos com resultados absolutamente incríveis. Desde o ano passado, nós começámos também a lançar um curso online com a ideia de poder chegar a muito mais gente. Então, nós reorganizámos todo o nosso conteúdo e ao longo dos últimos 2 anos temos vindo a refinar esse curso, a pôr sempre aulas novas, coisas novas, conteúdos novos, a tentar melhorar esta experiência online, sendo que esta experiência online tem características totalmente diferentes da experiência presencial, da experiência ao vivo. Tem aspectos que as pessoas gostam mais no ao vivo, mas tem uma série de vantagens face à experiência ao vivo, nomeadamente a possibilidade da pessoa estudar o curso durante um ano, ficar um ano inteiro com a gente, rever as aulas várias vezes, ter uma série de mecanismos de apoio, como fóruns, como consultores nossos que vão respondendo às dúvidas das pessoas, manuais de apoio que podem ser usados no acompanhamento do curso. Então esta experiência online tem sido para nós também incrível, e já vendemos verdadeiramente, literalmente em todo o mundo, este nosso curso online, onde as pessoas de facto emergem numas largas dezenas de horas durante um ano, e que depois vão estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando. E essa para mim é claramente a forma de fazer as coisas no futuro, porque é muito mais cómodo, encaixa muito mais na disponibilidade das pessoas, dos empresários, e permite-lhes uma experiência de aplicar à medida que vão aprendendo e de ir fazendo ao ritmo do seu progresso, e de poderem inclusive andar para trás e para a frente e ver várias vezes. Bom, mas não é para isso que eu estou aqui hoje, não é para vos falar de nenhum curso online. Hoje estou aqui para vos mostrar como funciona a alavancagem. Espero que tenham gostado desta aula. Espero que a consciência em relação ao fenómeno da alavancagem se tenha aberto muitíssimo face à aula anterior, e imagino que nesta altura vocês estejam a perguntar-se: ok, eu agora já entendi a alavancagem, já entendi como funciona, agora como é que eu vou implementar isto, não é? Como é que eu vou aplicar isto na minha própria empresa? E espero de facto que seja essa a pergunta. Porquê? Por um lado, porque é a pergunta certa a fazer, em segundo, é porque eu preparei exatamente isso para a próxima aula. Então a próxima aula, a de sexta-feira, será exatamente a aula onde eu vou mostrar-lhe não apenas o que é a alavancagem, como mostrei nas últimas 2 aulas, mas também como é que se implementa a alavancagem e no seu caso concreto. Então, vou-lhe pedir aquilo que pedi na outra aula, que nos siga nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, onde nós temos dezenas e dezenas e dezenas, talvez centenas de horas já de conteúdos feitos para si, para o ajudar a melhorar como gestor da sua própria empresa, para que não seja apenas um grande técnico que domine bem o seu negócio, mas saiba gerir também e torne a sua empresa numa empresa próspera e com resultados ao longo do tempo. E por isso é crítico que faça este caminho de procurar o conhecimento para que melhore e refine as suas capacidades de tomar decisões e fazer escolhas, porque é daí que vêm os resultados. Então, siga-nos nas redes sociais. Vou-lhe pedir que, tal como fez na primeira aula, que comente esta aula. Se viu a aula até ao fim, comente qualquer coisa.
comente se gostou, se entendeu, faça-me alguma pergunta se não ficou claro para si, partilhe comigo aquilo que sente, envolva-se nas conversas com os outros empreendedores que estão a assistir ao curso, é daqui que virá o seu proveito deste curso, partilhe com amigos se achar que vale a pena e, mais importante de tudo, não falhe na próxima aula. Sexta-feira, logo de manhã, nós vamos liberar a terceira aula. A terceira aula vai ser sobre como implementar isto no seu caso concreto. Tal como fiz na primeira aula, na segunda não farei diferente e vou despedir-me até sexta-feira, mas vou-lhe pedir que veja mais uns testemunhos, porque eu quero que entenda que isto, no seu caso, vai funcionar também. Acredita em mim. Em 2012 recebi um e-mail de um senhor que dizia que aumentava aumenta as suas vendas em 20%. E realmente 2012 foi um ano em que estávamos no centro da depressão económica. O setor onde eu trabalho teve cerca de 2.000 empresas que encerraram. E eu disse, se há uma fórmula para aumentar as vendas, eu quero saber. Então inscrevi-me nesse workshop secreto de vendas, 2012, e efetivamente foi uma experiência espetacular. Tivemos um crescimento de vendas em 2013, mas melhor ainda do que o crescimento de vendas, tivemos um aumento no resultado líquido, que isso é que é importante. Eu acho que todo o investimento que é feito retorna vezes 10, vezes 15, vezes 20. Portanto, é sem dúvida um excelente investimento. Uma pequena fração que pagamos num workshop traz um retorno direto. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Muitas vezes nós temos, quando estamos dentro das empresas, temos visões limitadas. E o facto um dos grandes méritos que o Paulo tem é fazer-nos pensar e fazer-nos sair da nossa zona de conforto. E isso, quer queiramos, quer não, provoca muitas melhorias, porque começamos a olhar para um problema de outro ângulo. Ou quem diz um problema diz um desafio, e acabamos por tornar os desafios em oportunidades. Isso foi uma das coisas que eu aprendi no workshop do Paulo. Não tem corrido ótimo, porque o primeiro desafio logo foi colocar o organograma por funções e não por pessoas, criar uma cultura. Ok, nós temos a cultura na cabeça, mas há que escrevê-la e comunicá-la à equipa. Exatamente. E filo a partir dessa altura. Fazer uma planificação correta, comunicar à equipa, não é o dono da empresa, eu quero fazer X vendas, ok, mas a equipa não sabe. Há que comunicar. E o que é preciso fazer para atingir? Não nos focarmos nas vendas, mas focar no caminho para lá chegar. Exatamente. Portanto, e o meu foco mudou totalmente. Portanto, com menos tempo passei a conseguir resultados totalmente diferentes. Olha, e os resultados têm aparecido? Tem aparecido. Nestes 6 meses têm sido abismais. Não só ao nível de vendas cresceram 2 dígitos, como lucro e cash flow que subiram 2 dígitos? Sim. Uau. E cash flow... E lucro, desculpa, perdi. Vendas 2 dígitos e lucro 3 dígitos? Uau! Sim. Não aumentando preço, atenção.